Meus amados, hoje eu vou trazer uma palavra para vocês e ela está lá em Gálatas 5,16, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfazer as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são os opostos entre si, para que não façais porventura seja do vosso querer. Irmãos, aqui nessa passagem ela diz sobre a guerra diária que a gente vive entre a carne e o espírito. Infelizmente, a nossa carne ela ainda não está pronta. O nosso espírito sim. O nosso espírito, que é o Espírito Santo que habita em nós, esse sim vem direto de Deus e não temos problema com ele. Mas a nossa carne é falha. E muitas vezes ela quer buscar as coisas desse mundo. Então a gente tem que viver segundo o Espírito. Mas é bem difícil. Só que muitas vezes a gente não sabe quais são os frutos do Espírito e os frutos da carne. Então, à luz da palavra de Deus, eu vou trazer para você quais são os frutos do Espírito e quais são os frutos da carne, para que a gente possa se atentar qual que a gente tem seguido na nossa vida. E se a gente ainda tem seguido algum fruto da carne, abandonar o mais rápido possível, para que o Espírito de Deus venha entrar na nossa vida. Então eu vou ler aqui, Ora, lá no 19, no Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia. Lascívia pode ser sensualidade, esse tipo de coisa. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e outras semelhantes coisas igual a estas. E esses são os frutos da carne. Ou seja, se você estiver cometendo algum desses frutos, eu recomendo que você abandone o mais rápido possível, pois tudo isso vai só acarretar maldições sobre a sua vida. Isso daí só vai acarretar coisas ruins. Mas porém, há os frutos do Espírito, que eu vou falar para vocês agora. Mas os frutos do Espírito, está lá no Gálatas 5:22. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, o fruto do Espírito é perfeito e agradável. Você pode ver que as coisas são tranquilas. Então, se você tem vivido os frutos do Espírito, eu te dou os parabéns. Falo que realmente você tem vivido o perfeito e agradável à vontade de Deus. Mas se você tem vivido um ou mais de frutos da carne, é hora de mudar seus conceitos, parar, repensar a sua vida e começar a andar segundo o Espírito. Pois o que é perfeito e agradável é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que andemos segundo o Espírito. Voltando, tive que dar uma pausinha, mas já estou voltando. E esses são os frutos. E aí, muitas vezes a gente pergunta, mas como que eu vou abandonar? Como que eu vou abandonar essas práticas? Irmãos, dentro de nós existem dois lobos, o lobo bem e o lobo mal. O lobo do bem, ele está lá, e o lobo do mal também. E aí, qual o lobo ganha dentro da gente? O lobo que ganha é o lobo que é mais alimentado. Ou seja, se você quer viver segundo os frutos do Espírito, você tem que alimentar o lobo do bem. E como que alimenta o lobo do bem? É através de oração, através da palavra de Deus e através de comunhão com seus irmãos. Essas três partes são o alimento do Espírito. Então, a palavra de Deus é o alimento que nós temos que ter todos os dias. A oração é o que vai nos achegar com o Pai. E a comunhão com os irmãos é o que vai
trazer alegria, benignidade, tá entendendo? Então, é através dos frutos do Espírito que a gente vai conseguir chegar em locais que a gente nunca imaginou que chegaríamos. Então, irmãos, eu vou passar um pouquinho e vou lá para Tiago 3:11, que diz assim: acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Acaso, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Tampouco uma fonte salgada pode dar água doce. Irmãos, então entenda que uma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Ou é água doce ou é água salgada, não existe meio termo. Então hoje eu convido vocês a saírem de cima do muro, pois muitas vezes nós estamos em cima do muro. E eu só tenho uma coisa a dizer para vocês: o muro é do diabo. Vou contar uma breve história para vocês só para ilustrar sobre o muro. Uma vez tinha uma pessoa que estava em cima de um muro, e de um lado Deus e seus anjos e do outro o diabo e seus demônios. E do lado do diabo todo mundo em silêncio, quieto, e do lado de Deus os anjos e o Deus falando para a pessoa: pula pro lado de cá, pula pro lado de cá. E a pessoa chegou uma hora que ela não entendeu e perguntou: mas por que Deus quer tanto que eu pule pro lado de lá e o diabo fica tão quieto? E o diabo falou: porque o muro é meu. Ou seja, quando você está em cima do muro, você já está servindo às vontades dele. Então saia de cima do muro, pois o muro não pertence a Deus. Quando você está em dúvida entre qual caminho seguir, isso não procede de Deus. O que procede de Deus é a certeza. É a certeza do destino que a gente quer. É a certeza do que a gente está fazendo. Então, eu vou te dar um conselho hoje. Se você está andando segundo as obras da carne, pare o mais breve possível, pois Deus tem algo novo para fazer na sua vida. E andando segundo as obras da carne, Deus não consegue trabalhar com isso. Mas só basta um passo seu, o primeiro passo, porque a conversão é gradual, não é espontânea e de uma vez só. Não, ela é gradual. Ou seja, é dia após dia. O arrependimento dos seus pecados, o arrependimento das suas más obras, dos frutos da carne, é dia após dia. Então, os frutos do Espírito a gente não conquista de uma vez só, tudo de uma vez só, não. É dia após dias, de acordo com a caminhada de Deus. Então, quanto mais caminhamos com Deus, mais frutos do Espírito a gente acumula. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a caminhar com Deus e passa a abandonar os frutos da carne, os frutos do Espírito começam a nascer dentro da gente. Então, é a direção que eu passo para vocês hoje. Abandone o mais rápido possível os frutos da carne e comecem a viver os frutos do Espírito. E você pode ver aqui na palavra, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. A paz é uma coisa que o dinheiro não pode comprar. Só Deus pode dar a paz que a gente precisa. Então, comece a viver hoje o algo diferente de Deus. Pare de jorrar água doce e salgada. Jorre só do poder de Deus através da sua vida. Deus tem o melhor para você, mas você tem que querer. A mão de Deus está o tempo todo lá. É a gente que entra e sai da presença dele. A mão de Deus está o tempo todo lá te esperando. Deus está o tempo todo lá de braços abertos, esperando para te abraçar. Tem até uma música do Thales Roberto que fala: de braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. E é assim que Deus fala pra gente. Ele está de braços abertos esperando pela gente. Basta
o nosso primeiro passo. Então, se você está na guerra da carne contra o espírito, alimente mais o espírito, ore mais, busque mais da palavra de Deus, esteja mais com pessoas que vão te levar para próximo de Deus. Evite as pessoas que te levam para longe de Deus e esteja mais com as pessoas que te levam para próximo de Deus. Então essa é a chave que eu tenho para você hoje. Ande segundo os frutos do Espírito, que Deus vai começar a fazer as obras do Espírito na sua vida. Irmão, se você gostou dessa palavra, se essa palavra tocou no seu coração, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também possam ser tocadas pelo poder de Deus. Deixa seu like, comenta com amém, para que a gente possa estar chegando em outras vidas e outras vidas ser impactadas pelo poder de Deus. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.